Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre frações? Então vamos lá. A ideia agora nesse vídeo é que a gente retome um pouquinho as ideias das frações. Então, quais as ideias das frações que a gente conhece? Pensem aí, de tudo que a gente já trabalhou. Quais são as ideias que vêm na sua cabeça? Pense um pouquinho. E eu vou falando agora algumas ideias que a gente tem sobre as frações. Primeira dela, então, é uma fração como parte e todo. O que isso significa? Significa que eu tenho um inteiro, no caso o nosso retângulo. Esse inteiro ele foi dividido em partes iguais, então no nosso caso em 4 partes iguais, e dessas partes iguais eu quero uma parte. Então eu seleciono uma ou poderia selecionar mais partes. Isso faz com que eu represente uma fração de 1/4. Então a ideia de fração como parte e todo é uma divisão de um inteiro. Uma outra ideia que a gente tem é a fração como quociente, é a fração representando uma divisão, aonde é o numerador dividido pelo denominador. É aquele famoso probleminha da pizza. Eu tenho uma pizza e quero dividir então entre 5 amigos. Qual é a fração que cada amigo vai receber? Então é uma pizza, numerador 1 e denominador 5. Significa que uma pizza foi dividido entre 5 pessoas e cada uma receberá então uma fração dessa pizza que significa 1/5. Outra ideia que a gente tem é a fração como um operador, que é a fração de uma quantidade. É quando eu tenho um valor que se transforma em outro. É aquele famoso probleminha de, por exemplo, o Marcelo comprou uma caixa de bombom com 12 unidades, ele separou 1/3 dessa quantia para dar para suas filhas. Quantos bombons ele separou para dar às filhas? Então, o que a gente vai ter que calcular? Quanto é 1/3 de 12 bombons? Nesse caso, eu tenho a fração como um operador, eu vou alterar a minha quantidade. 1/3 de 12 bombons vão significar 4 bombons. E a última ideia que as frações traz é uma fração como razão ou como uma comparação de grandeza. Nessas frações, eu faço uma relação entre duas grandezas, como por exemplo, quando eu tenho um problema que para fazer um suco de maracujá eu preciso de 1 copo de suco concentrado para 4 copos de água. Então, qual a fração que vai indicar a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água? Nesse caso, quantos copos eu preciso de suco para quantos copos de quantidade. Geralmente, quando a gente tem essa ideia de 1 para 4, de 2 para alguma coisa, a gente está fazendo uma razão. Eu estou comparando duas grandezas. Para esse nosso problema, então, eu tenho a fração de 1/4. 1 copo de suco para 4 copos de água. Essas, então, são as principais ideias que a gente tem que envolve o conteúdo de fração. Espero que você tenha relembrado todos e tenha entendido qual é a diferença entre todos. Se você não entendeu, deixa aí um comentário no nosso vídeo e eu retorno para você. Um grande abraço, tchau, tchau!